Sabe quais são os maiores benefícios do comportamento canino? Os maiores benefícios é que não precisa de experiência nem especialização, não precisa de uma clínica, não precisa de altos investimentos para você começar nessa área, você não precisa de um espaço físico, você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar IPTU, água, luz, telefone, não precisa desses encargos para manutenção do espaço físico, de pintura, depreciação do lugar, não precisa disso. Então, o investimento é baixíssimo. Não precisa de uma fortuna para você criar um espaço físico, criar, né, construir e fazer a manutenção. Eu não preciso comprar os equipamentos caríssimos do médico veterinário. Muitos colegas que trabalham em outras áreas precisam, infelizmente, comprar equipamentos muito caros, né? Equipamentos de exames, exames de imagem, diagnóstico, né? Então, são muito caros os equipamentos. Então, na área comportamental, não tem essa necessidade. Não precisa desses equipamentos caríssimos. Por isso que o investimento é baixíssimo. É o segundo benefício, um dos maiores benefícios. Não precisa de especialização, não precisa de altos investimentos, é baixíssimo investimento. R$25 eu compro um saquinho de petisco e já posso começar a trabalhar. Então, para começar a atender é isso, velho. Não tem segredo, tá? Outra coisa, outro benefício, eu posso conciliar com outras áreas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês não precisam abandonar a clínica. Se vocês amam clínica, mesmo ganhando pouco, vocês usam isso para atribuir ao trabalho de vocês, para agregar na clínica, para agregar qualquer coisa que vocês façam hoje, como médicos veterinários, vocês conseguem agregar com o comportamento canino. Afinal de contas, todo médico veterinário deveria saber mais sobre comportamento. Todo médico veterinário deveria saber sobre comportamento. Então, eu consigo agregar o comportamento canino na área de dermatologia, por exemplo, na área de cardiologia, de oftalmologia, de nefrologia, endocrinologia, de fisioterapia, oftalmo, né, já falei, neuro, qualquer área, enfim, qualquer área da medicina veterinária eu consigo agregar, consigo atender comportamento nessas áreas, eu consigo agregar o meu valor, eu consigo agregar valor em outras áreas justamente com o comportamento e vice-versa. Eu consigo agregar valor ao comportamento com as outras áreas também. É muito massa isso, porque é dinâmico, é um trabalho que eu posso fazer de onde eu quiser, eu não fico preso, tá? Eu não fico preso num ambiente fechado, né? Enclausurado lá, sem respirar, sem ver natureza, ambiente fechado, janela fechada, ar-condicionado ligado. Eu lido com natureza, eu ando em parques, por exemplo, quando eu vou fazer modificação comportamental de passeio, é parque, é ao ar livre, eu vou me deslocar até a casa do cliente, lá é um contato diferente com o cliente. Então, são vários benefícios. Eu crio uma amizade, eu crio um relacionamento com as pessoas, eu tenho vida social, eu me comunico com as pessoas, eu tenho vida como veterinário. Essa área, ela traz isso, ela nos proporciona isso. Outra coisa é que eu posso atender onde eu quiser, que eu falei, eu posso atender em cidade grande ou cidade pequena, não interessa. Serve para qualquer veterinário, em qualquer área, qualquer região onde ele mora. Tá? Esses são os benefícios do comportamento. O Douglas, por exemplo, o Douglas é um caso bem massa, um caso de sucesso aqui do treinamento Viver de Cão. Porque ele é um exemplo clássico disso. Ó. Ele estava numa cidade, uma cidade grande lá, não lembro o nome da cidade que ele estava, uma cidade grande, ele fazia 15 castrações, fazia 34 atendimentos no dia, fazia um plantão, e aí não tinha vida, não tinha qualidade de vida, ele se mantinha, né, no trabalho dele, conseguia se manter. E teve que se mudar, chegou uma hora que ele teve que se mudar para o interior, teve que ir para uma cidade interior, ele não conhecia ninguém, não tinha nenhum cliente, teve que se mudar faz pouco tempo, não faz nem 2 meses que ele se mudou para essa cidade pequena, não conhecia ninguém, sem nenhum cliente, teve que começar do zero absoluto, Douglas, teve que começar do zero absoluto. Inclusive, eu postei um stories dele hoje treinando um cão, fazendo a modificação de um cão, modificação comportamental. Então, eu sempre falo, Vete, interior, não precisa não precisa de 1 milhão de cachorro. O que eu preciso é que tenha cachorro. Todo o interior tem cachorro. A cidade onde ele se mudou tem 6 mil habitantes, para vocês terem ideia. Interior do interior, cidade pequeníssima. A gente só precisa de um cachorro. Precisa de um que aí eu vou mostrar meu trabalho para outras pessoas. E cão, o Brasil tá cheio, né, velho? São 55 milhões. Tá sobrando cachorro, tá precisando de atendimento. Eu sempre falo isso. No interior, a comunicação é mais rápida. Eu me conecto mais com as pessoas, eu divulgo mais rápido,
meu trabalho, porque é interior, então a barreira de ser quebrada, né, de conseguir acesso a uma casa, acesso a uma pessoa no interior é mais facilitado. Para mim, fechar com o meu primeiro cliente, que é o fundamental, fazer o primeiro cliente, porque do primeiro vem os outros. Então, eu faço parceiros fiéis no interior, né, que os colegas lá no interior, eles estão precisando de colegas para indicar de outros colegas, principalmente quando você chega, se você é do interior, que fala que está trabalhando com comportamento, eles levantam a mão para o céu e falam assim, amém, graças a Deus que chegou você aqui para me ajudar. Então, eles precisam de alguém para indicar, tanto no interior quanto na cidade grande, mas aqui eu estou falando dos benefícios do interior, porque eu estou dando exemplo do Douglas, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele vivia, conseguia sobreviver, só que se matava de trabalhar, não tinha qualidade de vida, não conseguia ter tempo mais para nada. Hoje, o que ele conseguiu em menos de 2 meses com o comportamento? Ele tem um negócio próprio, ele é dono do horário dele, ele faz os horários, ele atende os horários que ele quiser, aonde ele quiser trabalhar, onde ele quiser atender, ele escolhe. Ele é o próprio chefe, ele faz os próprios horários, ele escolhe o próprio salário, ele escolhe onde atender. Ele tem liberdade de tempo e independência financeira, ele tem liberdade de tempo e liberdade financeira. Hoje, ele tem uma renda de 13 mil reais em menos de 2 meses, com qualidade de vida. E os planos dele é para faturar, ter uma renda de 30 mil. Ele já está organizado, já tem a visão, já tem um plano de negócio dele, e ele vai chegar nos 30 mil, sim. Ele vai chegar porque ele está planejado, ele está organizado. Isso que o comportamento traz, mas você precisa ter habilidades. Não é só a técnica de comportamento que vai te levar lá para os 10 mil ou mais de faturamento. Você precisa aprender algumas habilidades que são específicas, inerentes para o médico veterinário, para que ele se desenvolva no mercado veterinário. Habilidades que a faculdade não te ensinou e nenhuma especialização vai te ensinar, que é colocar a mão na massa, a prática, né? E são habilidades não só parte técnica, mas habilidades que vai fazer com que você venda mais, se relacione melhor com as pessoas, faça uma oferta irresistível para vender mais, para fechar, para ter uma conversão, né? Que a gente fala conversão, é quando você oferece um trabalho e fecha com o cliente, por exemplo. Você oferece o seu serviço e fecha com aquele cliente, é conversão. Ofereceu para 100 pessoas e fechou com as 100 pessoas, é 100% de conversão, por exemplo. Então, para você ter uma conversão maior, para você ter uma organização, um planejamento igual ao do Douglas, você precisa aprender isso. A faculdade não te traz isso, ela não te ensina isso, né? Os vets mais erram para começar com comportamento canino, para ter essa renda de 10 mil reais ou mais atendendo cães, para começar na medicina veterinária, é indo com a boiada. E o efeito manada, o efeito boiada, não é culpa de vocês, não é culpa minha, não é culpa de ninguém, é culpa... Tem culpa, sim, a faculdade tem culpa porque ela tem a grade desatualizada, grade curricular, lá de 1900 Guaraná de rolha, antiga pra caramba, daí desatualizada, não traz as atualizações, não traz as oportunidades atuais do mercado veterinário. Ponto. Então, ela não te prepara. Aí, o veterinário, ele vai com o efeito boiada. Esse é o jeito errado que os vets mais erram. Ele vai no efeito boiada porque ele vê o colega indo, o amigo do colega, a família falando que ele tem que ser cirurgião, que ele tem que salvar vidas, que ele tem que medicar cães, e aí vai o efeito boiada, vai aquela manada. Porque é uma pressão popular, uma pressão da sociedade, uma pressão familiar também, cultural. Tem influência da faculdade, como eu falei, muitas matérias focam muito nas áreas, nas grandes áreas, como eu citei na live de hoje, no começo da live de hoje eu falei das grandes áreas, eu dei alguns exemplos das grandes áreas. Então, a faculdade, ela acaba focando muito nessas macro áreas, nessas áreas grandes, área de grandes animais, áreas de pequenos animais, produção, inspeção, as grandes áreas. E aí a gente se influencia, acaba indo para essas áreas, como eu fiz e como vocês fazem também. Eu, quando me formei, fui para a área de produção avícola. Então, ela não prepara a gente para as pequenas áreas, para as outras áreas. Outra coisa de a gente ir para o efeito boiada, um efeito que faz com que a gente vá junto com a boiada, é o ego do veterinário. O ego porque ele se formou para fazer cirurgia, o ego porque ele se formou para salvar vidas, como eu falei, para medicar, e assim por diante, ele esquece da própria vida. O ego dele fala que ele tem que salvar vidas, assim por diante, mas ele esquece que ele esquece da própria vida, ele esquece de ter bem-estar, ele esquece de se cuidar, ele esquece de cuidar da saúde, ele esquece de ter tempo para a família, qualidade de vida, porque ele entra num ciclo vicioso. Ele começa naquele trabalho, no plantão, especificamente, hoje dando exemplos dos plantões, né, os plantões com salários indignos para o médico veterinário, para ganhar 10 reais a hora, para ganhar 150, fazendo 12 horas de plantão.
E aí ele fica cada vez mais pressionado, entrando para essa área, ele cada vez mais trabalho, ele tem cada vez mais trabalho e cada vez menos tempo para a família, para os filhos, cuidar dos filhos, passar tempo com os filhos, passar tempo com as famílias, com a família e com os amigos. Ele acaba tendo cada vez menos tempo, trabalhando mais e cada vez menos tempo. E aí ele entra num ciclo vicioso, cada vez mais pressão, e aí o estilo de vida dele muda, vão chegando mais contas a pagar. Claro, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai tendo família, ele começa a namorar, ele casa, tem filho, e aí as contas vão aumentando, só que o salário dele não aumenta, ou aumenta, não é compatível com o que ele gasta, com a economia, com tudo. E aí ele tem sérios problemas de se manter como médico veterinário, como profissional. E aí vem o pior de tudo, né? Tudo isso, o pior de tudo é ele querer desistir, que é o outro erro, né? Mas tudo isso aconteceu porque ele foi num fluxo. Ele entrou num fluxo de 150 mil veterinários, brigando por espaço, disputando clientes na unha, né? Disputando espaço e disputando clientes literalmente, falando mal do colega, um fala mal do colega do outro, não indica o colega para roubar o cliente, sem áreas, nas áreas sem reconhecimento, nessas áreas grandes, tem muita disputa, muita concorrência, desvalorizados, decepcionados com a profissão. E aí é o grande erro, o maior de todos e o pior de todos, que é ele querer desistir da profissão. Você que está aqui, você é pioneiro, você vai começar nesse mercado como pioneiro na medicina veterinária, como vet referência, vet do comportamento canino, referência no mercado veterinário, pioneiro, sem concorrência, mercado explodindo de cachorro, precisando, a demanda lá nas alturas explodindo, precisando muita demanda e pouca oferta. Ou seja, sabe qual que é o significado disso? Valorização. Você automaticamente você acaba sendo valorizado, você acaba se tornando referência, porque você é pioneiro nesse mercado.